uma nobre família do Ducado de Mantua e herdeiro do status de Marquês de Castiglione, decidiu renunciar a tudo para se dedicar a uma vida de oração, amor a Deus e ao próximo. Mas antes de contar essa história, quero pedir a você, caríssimo irmão e irmã, que compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Ainda tenho muitas histórias de outros santos para contar para você. Luís, ou Luigi em italiano, nasceu no dia 9 de março de 1568 como o filho mais velho de 7 filhos, no castelo de sua família em Castiglione delle Stiviere, no que era então parte do Ducado de Mantua, uma comunidade italiana na região da Lombardia, no norte da Itália, na ilustre casa de Gonzaga. Era filho de Ferrante de Gonzaga, um nobre comandante do exército imperial que detinha o título de Marquês de Castiglione, e Marta Tana di Santena, que era filha de um barão da família piemontesa della di Rovere. Guarde bem o nome desta família, pois no final deste vídeo vou contar uma curiosidade muito importante sobre ela. Como filho primogênito, ele estava na linha de herdar o título e o status de marquês de seu pai. Seu pai assumiu que Luís se tornaria um soldado, pois essa era a norma para os filhos da aristocracia e a família estava frequentemente envolvida nas pequenas guerras do período. Seu treinamento militar começou ainda na infância, mas ele também recebeu uma educação em idiomas e artes. Desde os 4 anos de idade, Luís recebeu um conjunto de armas em miniatura e acompanhou seu pai em expedições de treinamento para que o menino aprendesse a arte das armas. Aos 5 anos de idade, Luís foi enviado para o campo militar para começar o seu treinamento. Seu pai ficou satisfeito ao ver seu filho marchando pelo acampamento à frente de um pilotão, mas sua mãe não ficou satisfeita com o vocabulário que ele aprendeu lá, pois lhe tinha dado uma educação primorosa e sólida formação cristã. Ele cresceu em meio à violência e brutalidade da Itália renascentista e testemunhou o assassinato de 2 de seus irmãos. Em 1576, aos 8 anos de idade, ele foi enviado para Florença juntamente com seu irmão mais novo, Rodolfo, para servir na corte do grão-duque da Toscana, Francisco I de Médici, para receber educação adicional. Enquanto estava lá, ele ficou doente com uma doença nos rins, que o incomodou ao longo de sua vida. A partir desse momento, Luís decidiu fazer um voto perpétuo de virgindade. Serviu como pajem do filho do rei Dom Felipe II, na Espanha, durante alguns anos. A título de curiosidade, pajem é um rapaz que na Idade Média acompanhava um príncipe, um senhor, uma dama, para prestar-lhe certos serviços e iniciar-se na carreira de armas. Nesse tempo, procurou e conseguiu estudar filosofia na Universidade de Alcalá, em Madrid, na Espanha. Nas horas vagas, dedicava-se à oração e às leituras espirituais. Em novembro de 1579, ele e seu irmão Rodolfo foram enviados ao Duque de Mantua. Luís ficou chocado com o estilo de vida violento e frívolo que encontrou lá. Luís retornou para Castiglione, onde conheceu o então cardeal Carlos Borromeu, hoje São Carlos Borromeu, e dele recebeu a primeira comunhão em 22 de julho de 1580. Depois de ler um livro sobre missionários jesuítas na Índia, Luís sentiu fortemente que queria se tornar um missionário. Ele começou a praticar dando aulas de catecismo para meninos em Castiglione no verão. Ele também visitou várias vezes as casas dos frades capuchinhos e dos barnabitas, localizados em Casale Monferrato, capital do Ducado de Montferrat, que foi um estado da Península Italiana na Idade Média,
governado por Gonzaga, onde a família passou o inverno. Luís, nesse período, começou a adotar um estilo de vida ascético. A família foi chamada para a Espanha em 1581 para ajudar a Sacra Imperatriz Romana Maria da Áustria. Eles chegaram a Madrid em março de 1582, onde Luís e seu irmão Rodolfo se tornaram páginas para o jovem Diego Félix, príncipe das Astúrias e Portugal. Luís começou a pensar a sério sobre como ingressar em uma ordem religiosa. Ele pensara em se juntar aos capuchinhos, mas tinha um confessor jesuíta em Madrid e decidiu, em vez disso, ingressar nessa ordem. Sua mãe concordou com seu pedido, mas seu pai ficou furioso e impediu de fazê-lo. Em julho de 1584, um ano e meio após a morte do infante Diego, a família retornou à Itália. Luís ainda queria se tornar um frade, mas vários membros de sua família trabalharam duro para convencê-lo a mudar de ideia. Quando eles perceberam que não havia como fazê-lo desistir de seu plano, tentaram convencê-lo a se tornar um sacerdote secular e ofereceram-se para providenciar um bispado para ele. Se ele se tornasse um jesuíta, renunciaria a qualquer direito à sua herança ou status na sociedade. As tentativas de sua família para dissuadi-lo falharam. Luís não estava interessado em cargos mais altos e ainda queria se tornar um missionário. Vendo que o filho não mudava de ideia, Ferrante de Gonzaga começou a levá-lo em festas e banquetes cheios de ofertas de todos os tipos de prazeres mundanos. Mas ao perceber que essas coisas não preenchiam o coração do filho, perguntou a ele se mesmo depois de tudo isso, ainda queria ser padre. Luís de Gonzaga respondeu: "É nisso que penso noite e dia." Então o pai autorizou-o a entrar para a companhia de Jesus. Em novembro de 1585, Luís renunciou a todos os direitos de herança, o que foi confirmado pelo imperador. Ele foi para Roma e, por causa de sua origem nobre, ganhou uma audiência com o Papa Sisto XV. Após uma breve estadia no Palácio Aragona Gonzaga, a casa romana do seu primo, o cardeal Scipione Gonzaga, em 25 de novembro de 1585, ele foi aceito no noviciado da Sociedade de Jesus em Roma. Durante esse período, ele foi convidado a moderar um pouco o seu ascetismo e a ser mais social com os outros novatos. A saúde de Luís continuou a causar problemas. Além da doença renal, ele também sofria de uma doença de pele, dores de cabeças crônicas e insônia. Ele foi enviado a Milão para os estudos, mas depois de um tempo ele foi enviado de volta a Roma por causa de sua saúde. Em 25 de novembro de 1587, ele fez os 3 votos religiosos de castidade, pobreza e obediência. Em fevereiro e março de 1588, ele recebeu ordens menores e começou a estudar teologia para se preparar para a ordenação. Em 1589, ele foi chamado para Mantua para mediar entre seu irmão Rodolfo e o Duque de Mantua. Ele retornou a Roma em maio de 1590. Dizem que, mais tarde naquele ano, ele teve uma visão em que o arcanjo Gabriel lhe disse que morreria dentro de um ano. Em 1591, uma epidemia de tifo eclodiu em Roma. Os jesuítas fundaram um hospital e Luís começou a trabalhar com os doentes, levando os moribundos das ruas para o hospital fundado por eles. Na época, muitos dos jesuítas mais jovens haviam sido infectados com a doença e, portanto, os superiores de Luís o proibiram de retornar ao hospital. Mas Luís, já muito acostumado às recusas do seu pai, persistiu e pediu a permissão para voltar, o que foi concedido. Por fim, ele foi autorizado a cuidar dos doentes, mas apenas em outro hospital chamado Nossa Senhora da Consolação,
onde aqueles com doenças contagiosas não eram admitidos. Enquanto estava lá, Luís levantou um homem de seu leito doente, cuidou dele e o trouxe de volta para a sua cama. Mas o homem estava infectado com a praga. Luís ficou doente e ficou de cama em 3 de março de 1591, alguns dias antes de seu 23º aniversário. Luís se recuperou por um tempo, mas quando a febre e a tosse começaram, ele declinou por muitas semanas. Parecia certo que ele morreria em pouco tempo, recebendo inclusive a extrema-unção. Enquanto estava doente, ele falou várias vezes ao seu confessor, o cardeal e mais tarde santo Roberto Bellarmino. Luís teve outra visão e disse a várias pessoas que ele morreria na 8ª festa de Corpus Christi. Naquele dia, 21 de junho de 1591, ele parecia muito bem pela manhã, mas insistiu que morreria antes que o dia terminasse. Quando ele começou a ficar fraco, São Bellarmino deu-lhe os últimos ritos e recitou as orações pelos moribundos. Seus olhos estavam fixos no crucifixo que ele segurava nas mãos. Enquanto tentava pronunciar o nome de Jesus, ele faleceu pouco antes de meia-noite, aos 23 anos de idade. São Luís de Gonzaga foi enterrado na Igreja da Santíssima Anunciação, que mais tarde se tornou a Igreja de Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem Jesuíta em Roma, onde agora repousam em uma urna na Capela Lancelotti. Muitas pessoas o consideraram um santo logo após a sua morte. São Luís foi beatificado apenas 14 anos após a sua morte pelo Papa Paulo V, em 19 de outubro de 1605. E em 31 de dezembro de 1726, ele foi canonizado junto com outro noviço jesuíta chamado Stanislau Kostka, pelo Papa Bento XIII. Em 1729, o Papa Bento XIII declarou Luís de Gonzaga como o santo padroeiro dos jovens estudantes. Em 1926, ele foi nomeado padroeiro de toda a juventude cristã pelo Papa Pio XI. Devido à maneira de sua morte, ele foi considerado um santo padroeiro das vítimas de peste. O avô materno de São Luís, que era um barão da família piemontesa della Rovere, tinha origens modestas na cidade de Savana. A família foi promovida política e socialmente, ajudada pelo que muitos dizem ser nepotismo de 2 papas da família, Sisto IV ou Francisco della Rovere, papa de 1471 a 1484, e seu sobrinho Júlio II, ou Giuliano della Rovere, papa entre 1503 a 1513. O Papa Sisto IV é conhecido por ter mandado construir a Capela Sistina, assim designada em sua memória. O Papa Júlio II, sobrinho de Sisto IV, foi patrocinador de Miguel Ângelo, Bramante e Rafael Sanzio. A Basílica de São Pedro, em Roma, é a igreja da família della Rovere. A família chegou ainda a governar o Ducado de Urbino desde 1508 até a extinção daquele estado em 1631. Pelas decisões, perseverança, amor e fé, São Luís de Gonzaga se tornou modelo para os jovens. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Quem procura isso, vive uma vida cheia de sentido. Por isso, na cidade de Coimbra, onde também estudou, há uma estátua em sua homenagem, pois ele se tornou um modelo e exemplo de pureza de coração, de discernimento e de busca do verdadeiro sentido da vida para todos os jovens. A pureza era sua virtude notável.
A freira carmelita Santa Maria Madalena Pazzi afirmou ter tido uma visão dele em 4 de abril de 1600. Ela o descreveu como radiante em glória por causa de suas obras interiores, um mártir oculto por seu grande amor a Deus. São Luís de Gonzaga, rogai por nós.